Bom te ver aqui no segundo vídeo da nossa playlist. E já quero deixar claro para você que a nossa ideia aqui com essa série de vídeos não é te falar somente a parte técnica da portabilidade, mas sim te ensinar a vender. Então a gente vai passar pelo passo a passo de todas as etapas da venda da portabilidade, sendo que a primeira é encontrar os clientes que você vai vender. Depois a gente vai falar sobre prospecção. Depois, aí sim, a gente fala sobre os cálculos e o processo da portabilidade. E por último, a gente fala um pouquinho ali sobre argumentação e quebra de objeções para vender portabilidade, tá bom? Então já pega o caderninho e se prepara. É por isso que a gente já começa esse vídeo com os dois pés na porta, te falando sobre como que você pode fazer as suas campanhas para encontrar os seus clientes para trabalhar, porque essa é o ponto principal para ter sucesso na venda de portabilidade, não é, Bruno? Exatamente, Rai. Pessoal, nós sempre aqui na Finanto falamos que o ponto inicial da venda é o corte da sua própria campanha. É a idade do cliente, o saldo, o prazo, as parcelas a qual você quer trabalhar, mas o principal, Rai, o banco a qual você quer atacar e oferecer a portabilidade para o seu cliente, né? Oferecendo os benefícios que a portabilidade traz, que é a redução. Existem alguns bancos que nós encontramos as dificuldades de trabalhar. E para que você aumente, né, o progresso da sua venda, você precisa identificar quais são os melhores bancos e aqui na Finanto nós damos todo o direcionamento para os nossos parceiros. Porque sempre tem algum banco que entrega mais saldo, então é sempre bom ter esse direcionamento. Mas de modo geral, eu já adianto que os melhores bancos para a gente trabalhar, os bancos que mais entregam saldo, que são mais fáceis para a gente fazer essa operação da portabilidade, são os bancos que a gente chama de bancos de rede. O que são bancos de rede? São aqueles bancos que têm grandes agências, aquelas grandes redes, né, que a gente tem no nosso país, né? Então, sabe esses bancões que têm agências? Não vou citar o nome deles aqui, mas você sabe do que eu tô falando, né? Então, esses são os melhores. Por quê? O processo de retenção deles não é tão forte, não é tão intenso e a gente, em alguns casos, consegue fazer ali uma oferta muito legal. Mas o ponto negativo é que se aquele cliente daquele banco de rede tiver um relacionamento próximo com o gerente, é muito possível que haja uma retenção. E também alguns bancos de rede, né, conseguem condições arrasadoras na retenção, quando eles querem, né, de fato reter aquele cliente, aí fica difícil de competir. Mas, de maneira geral, os bancos de rede são os bancos que mais entregam saldo, né? Inclusive, Rai, é importantíssimo nós falarmos que esses bancos não são penalizados pela autorregulação que normalmente aterroriza o mercado. Mas é muito importante destacar esse ponto para que vocês tenham sucesso no processo da portabilidade. O que o Bruno quis dizer, pessoal, como a gente ainda não fez um vídeo sobre autorregulação, é que se você fizer uma portabilidade de um contrato de banco de rede que tenha sido originado dentro de uma agência, independente do número de parcelas pagas, você vai receber a sua comissão. E por que existe, né, a autorregulação? Acho que é muito até importante a gente falar da autorregulação antes de falar sobre os filtros. A autorregulação é uma série de regras, né, que foram definidas ali por um conjunto de bancos que buscam, né, manter a saúde do mercado. E uma das maneiras de manter a saúde do mercado é tomar conta ali dessa portabilidade predatória. O que eu quero dizer? Que não é bom para o mercado quando a gente faz uma portabilidade de um contrato que acabou de ser originado numa instituição. Antes, isso acontecia com muita frequência. Então, às vezes, uma instituição fez uma portabilidade ali, o contrato está com 3 parcelas pagas, e aí outro banco já vem e já porta. Isso acaba sendo ruim, porque com 3 parcelas pagas, aquele banco que fez aquele último contrato, ele às vezes nem conseguiu rentabilizar o suficiente, né, para conseguir bancar ali todos os seus custos. Então, é muito importante que a gente, até mesmo quando a gente for fazer a portabilidade, que a gente busque, né, clientes que pagaram um número maior de parcelas, porque dessa forma a gente tem até maior garantia de que esse contrato vai ser enquadrado e que de fato vai dar andamento, né? Então, a gente não pode tentar fazer portabilidade ali sem fazer uma análise minuciosa, né, daquele contrato, se vai ser possível portar ou não, se vai enquadrar, porque senão a gente acaba perdendo tempo, né? Exatamente. E aí é onde tem o medo do mercado, Rai, de trabalhar com a portabilidade, porque não trabalham no filtro da base, não fazem essa análise minuciosa e acabam tendo muitas frustrações, porque
solicitam saldo, não possuem um retorno, e isso acaba frustrando o mercado. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, pessoal, para garantir para vocês que a portabilidade é um processo fácil, tranquilo, sem burocracia e que pode aumentar muito a sua operação. Para quem vende portabilidade é assim, né? Para você que vai ver esses vídeos, você vai falar, meu Deus, esse pessoal é maluco de vender portabilidade, porque é muito complexo. E é engraçado, né? Porque você deve pensar, meu Deus, esse produto é tão complexo, tem tantas etapas, por que ele é o produto que mais cresce no país? Ele cresce muito justamente pelo fato de que aquele cliente já tem aquela parcela sendo descontada no pagamento dele. Então é muito mais simples ele fazer essa opção de fazer a portabilidade e ter ali algum tipo de vantagem ou benefício do que ter a decisão, né, de fazer ali uma nova parcela. Então acaba sendo ali muito vantajoso. Mas o que eu acho mais incrível da portabilidade é que a portabilidade traz muita estabilidade para o seu negócio. A portabilidade ela não sofre tantos impactos em relação à comissão, em relação a normativas. Isso faz com que você tenha ali uma comissão sempre estável, sempre na mesma média, não tem grandes oscilações. Isso possibilita que você tenha ali um planejamento melhor, mais interessante. Então esses são alguns pontos que fazem com que a portabilidade se destaque muito. Mas eu sei, a gente tem que falar aqui sobre filtros, mas em vários momentos vai surgir ali um detalhe ou outro, até porque se você quiser de fato aprender tudo no detalhe, né, eu sei que aqui o YouTube é aquela coisa rápida, né? Bem rápido. É, aquela coisa que você quer um vídeo rápido, mas se você quiser aprender tudo sobre portabilidade no detalhe, aqui na Escola do Crédito a gente tem um treinamento completaço, que aí eu vou te explicar tudo no detalhe, com calma, de autorregulação e de todos os pontos, ok? O link tá aqui na descrição. Mas, mais importante do que isso, vai fazer o seu filtro de portabilidade. Vários detalhes são importantes, mas um que é extremamente importante é a escolha do banco onde você vai trabalhar, ou seja, para qual banco você vai trazer esses contratos. E eu sempre digo que o banco que você tem que escolher, ele não deve ser escolhido analisando apenas a comissão, e sim o nível de possibilidade de clientes que aquele banco te permite trabalhar. E é por isso que aqui a gente recomenda a Finanto Bank. Fala um pouquinho sobre as possibilidades que a Finanto tem hoje e como que ela é uma opção atrativa, né, para o parceiro vender aí a portabilidade dele pela Finanto. Aqui no Finanto Bank nós optamos por um range muito amplo para que você trabalhe com seus clientes. Então, talvez aquele cliente que em outra instituição você não conseguiria trabalhar ou que até mesmo a instituição não aceitaria, a Finanto está preparada para receber esse cliente e também aceitar a sua operação. Isso é extremamente importante, né, quando você vai escolher o banco. E mais do que isso, né, quando você tem um range de possibilidades de clientes para você atender tão amplo assim, a gente consegue focar em dois caminhos. Buscar ali, de fato, a massa, um grande volume de clientes, como também consegue ali no detalhe, né, fazer alguns filtros ali mais específicos de clientes que geralmente não são atendidos em outras instituições e conseguir se destacar. E agora eu vou te mostrar na prática como que você faz e quais são todas as etapas que você deve prestar atenção na hora de fazer os seus filtros de campanha. Então, gente, aqui para a gente fazer os filtros, a gente geralmente utiliza sistemas que a gente chama de sistemas de consulta. Nesse vídeo a gente vai utilizar aqui o sistema Promosys, mas a gente tem vários sistemas hoje no mercado que você pode utilizar para fazer os seus filtros, tá? E a maioria deles tem o mesmo conceito quando o assunto são os filtros de mídia. Então aqui no Promosys a gente começa com os filtros relacionados a espécies, né? Em relação a espécies, o que é mais importante que você se atente é sobre as espécies que têm algumas características que alguns bancos podem não aceitar, como, por exemplo, benefícios de invalidez, pensões e BPC-LOAS, né? Benefício 87 e 88. Então, se você quiser trabalhar com range bem amplo, você pode tirar essas espécies, porque aí é garantido que a maioria das outras espécies serão atendidas sem problemas. Agora, você pode fazer uma estratégia de, eu vou vender esse banco, aquele banco, com essas configurações, aí verificando se esse banco atende essas espécies. Tem gente que faz assim, qual é o maior problema na hora de você vender portabilidade? Você falou com o cliente quis e depois você vai ver em qual banco você vai encaixar ele. Não, a gente tem que escolher o cliente minuciosamente, a gente já sabe que se encaixa naquele banco. Você quer falar alguma coisa relacionada à espécie, Bruno? É importantíssimo que você compreenda que
Ao invés de você vender e depois tentar encaixar o cliente, já aplique esse filtro, que é de extrema importância, pessoal. Essas espécies, tanto consignáveis as não consignáveis, você também precisa tirar. Em alguns sistemas ainda possuem espécies que não são consignáveis. Para isso, nós precisamos estar 100% focados no roteiro operacional do banco a qual nós vamos trabalhar. Exatamente. Então, nesse caso aqui, eu quero um range bem amplo. Então, eu vou selecionar aqui todas as espécies consignáveis, mas vou tirar algumas espécies aqui que podem ter, né, algumas diferenças, né? Pensão, ó, benefício 21, eu vou tirar as aposentadorias por invalidez, 32,92, eu vou tirar 87, 88, e aí a gente tem mais tranquilidade de que todo mundo que sobrou aqui a gente vai conseguir trabalhar. E aí depois a gente tem aqui a questão do filtro de margem. A gente faz esse filtro quando a gente quer encontrar algum cliente que tem ali alguma margem específica. Como o nosso assunto aqui é portabilidade, a margem não é tão relevante para a gente. Se você filtrar que você quer fazer portabilidade de um cliente que tem margem, é muito provável que esse cliente que tem algum contrato e tem margem não seja muito tomador. E aí pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade na portabilidade, né? Exatamente. Então precisa se atentar, pessoal. A espécie que você quer trabalhar e também se o cliente ele precisa ser tomador ou um outro perfil, a margem também vai balizar, né, essa questão aí do perfil do cliente que você quer trabalhar. Nesse caso aqui, como é portabilidade, nós não vamos nos importar com a margem do cliente na hora de aplicar o filtro. E aí aqui a gente tem a questão da idade, né? Se a gente tivesse mantido a aposentadoria por invalidez, e se a gente tivesse mantido as pensões, a gente teria que limitar a idade ali de 60 anos para cima por conta das questões relacionadas à invalidez. Como a gente tirou, a gente tem um range de idade aqui muito mais interessante. Eu vou colocar de 30 até aqui. A idade final também ela é muito importante. Muitas vezes aparecem clientes que têm ali uma idade muito mais avançada e você quer fazer. Mas, se você for trabalhar na sua cidade, na sua região, é mais fácil você atender um cliente que tem uma idade mais avançada. Mas, se você for trabalhar nível Brasil, é muito importante que você foque em clientes que têm ali, que são mais jovens, né? Porque dessa maneira a gente vai conseguir garantir que ele vai ter facilidade no processo da formalização, né? Exatamente. Inclusive, a facilidade também da aceitação dos bancos. Para isso, nós vamos aplicar aqui a idade de 62 anos como a idade limite, que já também é muito amplo e você vai conseguir atender esse cliente. Exatamente. E aqui, gente, a idade também ela é muito importante por conta do roteiro operacional, né? Quando você for ver nas instituições, eles geralmente têm lá a idade que eles atendem, mas é muito importante se atentar porque muitas vezes aquela idade que está escrito lá no banco não é a idade da assinatura do contrato, e sim a idade no término do contrato. Então, por conta disso, você pode também ter dificuldade aqui na hora de fazer o seu filtro de idade. Tem que prestar muita atenção nisso. E aí, aqui a gente tem a possibilidade de filtrar a data do benefício. Essa não é uma informação interessante quando se trata de portabilidade, só vale para quem trabalha ali com entrantes. Aqui a gente tem a informação relacionada a salário. Você pode já fazer um filtro aqui nessa parte de salário ou pode fazer um filtro ali depois quando a gente fala em relação a parcelas e tudo mais. Você geralmente faz filtro de salário, Bruno? Você deixa passar, só faz o filtro depois? Nós fazemos o filtro mesmo do valor da parcela, que está atrelado, né, diretamente, mas nós não ficamos fazendo o cálculo aí do salário do cliente, não. A gente vai direto para o filtro da parcela, que também é bastante eficiente. Top. E aí aqui a gente pode também selecionar o banco onde o cliente recebe o benefício e tudo mais. Isso aqui só vale para estratégias muito específicas. Por exemplo, imagina que você trabalha com um banco que detém ali a folha de pagamento, né? Você pode focar naquele banco e aí você vai conseguir falar com o cliente representando aquele banco que já é o banco onde ele recebe. Ele pode ter mais abertura e tal, mas isso não vale quando a gente fala sobre portabilidade. Depois a gente tem aqui a parte de selecionar, né, se ele recebe por cartão magnético ou conta corrente. Isso aqui é muito importante de você selecionar, porque hoje existem instituições que não aceitam quem recebe por cartão magnético, né? Então é muito importante que você filtre aqui conta corrente, até porque a pessoa que recebe por conta corrente, ela vai ter mais facilidade na assinatura digital, fazer todo o processo da formalização, tá vendo? A gente tem que pensar em cada detalhe, né, Bruno? Todos os detalhes desses clientes, o perfil do cliente, pessoal, que tenha o cartão magnético, que tenha a conta corrente, também são diferentes. Então, na hora de você aplicar o filtro, é importante que você também se atente ao detalhe da forma de pagamento, né, que esse cliente
recebe o benefício. Exatamente. E aqui a gente pode selecionar se eu quero trabalhar com representante legal ou não. É uma estratégia super legal trabalhar com representante em alguns casos? Só que aqui lembra que eu falei, a gente quer um range de clientes grande sem tantas limitações e letras miúdas. Então eu não quero clientes que têm representante legal. E aí aqui a gente pode selecionar estado, município e tudo mais. E aqui você vai selecionar de acordo com a sua estratégia. Se você quiser trabalhar nível Brasil ou se você quiser trabalhar somente na sua região, você que escolhe. Minha recomendação é o seguinte, se você hoje só trabalha na sua cidade, não saia da sua cidade para querer trabalhar nível Brasil. Se você trabalha na sua cidade, você pode começar trabalhando mais na sua cidade, depois na sua região, nas cidades em volta, e depois você vai expandindo com o tempo, porque sim, existe uma objeção muito forte, né, quando você tá em um outro estado, e se você não conseguir lidar com esse tipo de objeção, você pode ter dificuldade na venda da portabilidade. Não é porque o produto é difícil, mas sim por conta de um erro de uma estratégia, exatamente. Aqui na Finanto, a gente trabalha com todos os estados, então a gente já vai liberar aqui todos. Lembrando também que existem estados que têm algumas limitações em relação a contato telefônico, tá? Então, se a sua estratégia é vender por discadora, você já pode também já fazer um corte e tirar, né, esses estados que têm esse tipo de limitação, tá bom? Seguindo aqui, né, ele me dá a opção de selecionar se eu quero clientes que têm descontos de contribuição. Faz parte de uma estratégia, eu geralmente não gosto. Por quê? A gente já vai até entrar no próximo passo aqui, né? Que é a quantidade de contratos. E aqui você pode selecionar se você quer clientes de 0 até 13 contratos. Qual é o problema aqui? A gente precisa pensar na estratégia. Quer um cliente muito tomador, que vai aceitar sua oferta com facilidade? Você pode colocar clientes que tem ali até 11, 9, 8 contratos. Esse perfil de cliente possivelmente vai ser muito tomador, mas tem alguns pontos que são negativos. As parcelas dele podem estar muito divididas, então ele pode ter vários contratos com parcelinhas pequenas, que talvez não valha tanto a pena. Ele pode ter vários contratos na mesma instituição, que facilita com que essa instituição faça a retenção. Ele pode também, como ele é muito tomador, ele pode aceitar qualquer outra oferta que libere esse valor para ele mais rápido. Então, o cliente tomador, ele é sim mais fácil de vender, ele vai aceitar com mais facilidade. Agora, se vai pagar, já é outra história, né? Exatamente. Inclusive, na mesma facilidade que ele vai aceitar a sua oferta, é possível também que ele aceite a retenção da instituição a qual ele já se encontra. Exatamente. E aí aqui, em relação à quantidade de contratos, uma recomendação que eu geralmente faço é colocar de 3, né, porque é um cliente que é um pouquinho mais tomador, até ali uns 7, talvez. O que eu acho interessante aqui? Se você colocar de 1 a tantos contratos, o cliente que tem um contrato apenas, ele é muito diferente de um cliente que tem mais de um contrato. Porque às vezes o cliente que tem um contrato é o cliente que foi lá no banco e fez na boca do caixa ou que fez pelo aplicativo, que não tem o hábito ali de pegar com tanta frequência. Então, possivelmente, ele não tem um perfil tão tomador a ponto de aceitar a portabilidade e tal. Se bem que eu digo que também quando o mosquito pica, é só questão de tempo para intensificar esse fluxo, mas às vezes pode ser um pouco mais complexo. Tudo depende do seu poder de argumentação para lidar com esse perfil de cliente, entende? Para mim, os menos tomadores são públicos muito interessantes, mas tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de lidar, exatamente. É um pouco mais complexo. Aqui a gente tem a quantidade de parcelas pagas, né? Aqui vai depender dos bancos que você vai selecionar para aportar. Lembra que eu te falei que os melhores bancos para a gente trabalhar são bancos de rede? Isso, óbvio, não é uma regra. Tem vezes que outros bancos ali podem ser interessantes também. Você pode clicar no link da descrição, se cadastrar no Finanto Bank e ter sempre ali em primeira mão quais são os bancos que estão mais entregando saldo, que estão dando mais resultado. A gente é tipo Robin Hood, entendeu? A gente vai atrás dos bancos de rede. Então, eu vou selecionar aqui esses bancos de rede. Se você não participou lá do primeiro vídeo onde eu falei, né, de bancos de rede, eu não sei se foi nesse vídeo, acho que foi nesse vídeo. Você sabe quais são os bancos de rede, né? São aqueles grandões que tem agência. Então, você pode focar neles. Inclusive, pessoal, complementando aqui, né, esses bancos a qual nós estamos selecionando não são passíveis à penalidade da autorregulação, que é a SRCC. Então, nós precisamos também sempre nos atentar aos bancos a qual nós estamos
atacando, vamos dizer. É isso mesmo. E como a gente selecionou esses bancos que não são penalizados pela SRCC, a gente pode, né, trabalhar com clientes com contratos, né, que pagou ali um número menor de parcelas. Então, a gente vai trabalhar com contratos que tem de 3 até... Aí aqui, o número máximo de parcelas pagas depende. Se o cliente estiver quase acabando o contrato, ele provavelmente não vai querer portar, entendeu? Então, eu geralmente trabalho ali de 3 até 30 parcelas pagas ali, para a gente poder ter um cliente ali que talvez tenha interesse em portar e refinanciar e tudo mais. Aqui, o valor de parcela é extremamente importante, né? Exatamente, Rai. O valor de parcela é o que vai também te garantir ali a tratativa com aquele cliente, se é uma parcela muito alta, a forma de você retê-lo, se é uma parcela mais reduzida também, o cuidado que você tem que ter, né, deve ter com essa operação. Então nós aqui também sempre balizamos pelo valor da parcela. Lembra que nós não atrelamos o salário desse cliente, o valor de parcela está diretamente ligado ao salário desse cliente. Então nós sempre trabalhamos aqui também com o valor de parcela que deixa a operação rentável e também é bastante atrativo. Exatamente. Quando a gente fala de operação rentável, é um valor de parcela que represente ali um contrato que vai trazer uma comissão legal para você. Então, minha recomendação, não foque em parcelas muito pequenas, vai te dar um trabalhão ali para você digitar, para você fazer todo o processo, e depois pode ser que aquele cliente, né, que geralmente faz parcelas pequenas, aceite a retenção, né? Então, tem uma série de questões. Eu geralmente recomendo parcelas a partir de R$150, e aí você pode ir até onde Deus quiser. Porém, saiba que quanto maior a parcela, mais intensa vai ser a retenção do outro lado, entendeu? A retenção às vezes filtra pelo valor de parcela. Exatamente. Então, você pode buscar aqui parcelas de até, sei lá, R$800, já tem ali um apelo bem interessante, entendeu? Muito acima disso, o banco vai cair em cima fazendo a retenção para não deixar aquele contrato sair, tá bom? Opa, aqui faltam alguns zeros. Pronto. E aí, aqui agora a gente tem a taxa. E a taxa também é extremamente importante para você ter sucesso no seu filtro. Vamos lá. O que você precisa entender? Se você quiser fazer aporte pura, ou seja, só a troca do banco X para o banco Y, a gente precisa aqui trabalhar com taxas que são superiores à taxa mínima do banco onde você quer aportar. Por exemplo, qual é a taxa mínima do Finanto Bank hoje? Atualmente no Finanto Bank a taxa mínima é 1,48. Lembrando que isso sempre muda, tá? Exatamente. Então, atualmente é 1,48. Então, se eu quero fazer uma aporte pura, eu tenho que buscar clientes aqui que tenham contratos com taxas de 1,60 para cima. Não me faça um filtro de clientes que tem taxa de 1,30 para tentar fazer um aporte puro para uma taxa de 1,48. Não encaixa. Impossível, entendeu? Agora, se a gente estiver falando da portabilidade mais refim, aí a história já é diferente. E ela é muito diferente na Finanto Bank. Sabe por quê? Por quê? A maioria dos bancos tem algumas regras em relação à portabilidade. Então, geralmente, eles só trabalham se a taxa do novo contrato for menor do que a taxa do contrato original. E como hoje a gente está trabalhando com essa média de taxa de 1,48, aqueles contratos antigos, porque sim, a gente tem muitos contratos com taxa de 1, 1,10, 1,20, eles ficam ali parados, a gente não consegue trabalhar com esses contratos porque a maioria dos bancos até então não aceitavam. Até que surgiu o Finanto Bank, que tem uma regra diferente quando o assunto é o refim da portabilidade. Exatamente, Rai. Nós temos um diferencial que é não possuímos a taxa de entrada. Então, independente da taxa a qual o seu cliente se encontra, quando o assunto é portabilidade com refim, aqui no Finanto Bank, você consegue sim trazer esse cliente através da portabilidade e ainda liberar um troco. Então lembra o que a Rai falou? Existem clientes que estão na taxa de 1%, 1,10%, 1,20%, que na portabilidade pura nenhum banco está atendendo. Então às vezes ele nem portou, não porque ele é fidelizado ao banco, mas é porque não possui opções. Então a Finanto, pensando nisso, dentro da nossa operação, que é o Finanto Bank, nós abrimos essa possibilidade para atender um cliente que tem uma taxa baixa e que é possível também refinanciá-lo e liberar um troco
para este cliente através do Refin. É isso. E é por isso que eu falei, a gente trouxe a Finanto aqui porque a Finanto é uma opção que te traz um bom range, né, de clientes que você pode atender. E esse é um exemplo. Então aqui sim é inclusive uma boa estratégia a gente buscar clientes ali que tenham taxa de 1%, né, até clientes que tenham taxa ali de 2,14, né, que é a nossa taxa média ali dos anos anteriores, exatamente, infelizmente. O que é muito importante aqui? A gente só consegue portar esses contratos que estão com taxa de 1% porque esses contratos já têm muitas parcelas pagas. Porque no refinanciamento a gente vai aplicar a taxa de refin, né? Que hoje, o refinanciamento no Finanto Bank, qual é a taxa mínima do refin? A taxa mínima do refin está em 1,56. Exato, então a gente consegue puxar e enquadrar na taxa de 1,56. E aí você pode estar pensando, mas Rai, o cara vai querer sair de uma taxa de 1% para ir para uma taxa de 1,56%? Às vezes sim, ele pode estar precisando de dinheiro e ele está lá parado com aquele contrato preso sem conseguir movimentar ele há anos. Então, a gente tem ali um volume de venda muito expressivo desses clientes que têm taxas muito baixinhas ali, que estão com muitas parcelas pagas. Por fim, a gente tem a quantidade total de parcelas. Isso aqui também é muito importante. Por quê? A gente está buscando um cliente que ele não é tão tomador. Então, a gente filtrou ali clientes que tenham, sei lá, 3 parcelas. Mas pode ser que o cliente tenha 3 parcelas no prazo de 24 meses, no prazo de 30 meses. Exato. Se ligar para uma pessoa que está hoje no prazo de 24 meses, falando para ela estender para 84, acontece, mas pode ser um pouco mais difícil. Por isso que aqui você pode colocar aqui um cliente, já buscar um cliente que tem ali um total de parcelas de 84 meses, porque você vai encontrar um cliente que já tem o hábito, né, de fazer nesse prazo, então ele vai ter mais facilidade ali para aceitar a portabilidade com o refin, ok? E depois a gente tem um filtro aqui de cartão RMC e RCC. Esse filtro ele não impacta tanto na portabilidade, mas mais uma vez, quer um cliente muito tomador, você pega e seleciona aqui que você quer clientes com RMC, porque o cliente com RMC ele é muito tomador, entendeu? Mas nesse caso a gente quer um cliente ali que está na média, então eu não vou selecionar aqui nem que ele tenha cartão RMC nem RCC. E acaba sendo positivo porque se esse cliente topar a portabilidade ela tem um processo, você vai ver. Se ele tiver a possibilidade de fazer o cartão RMC ou o cartão RCC, eu já consigo liberar uma grana para ele antes do dinheiro da portabilidade cair. Então pode ser positivo. Feito o filtro, é só clicar aqui em processar, selecionar, né, quantos clientes você vai querer e partir pro abraço, começar a vender. E com essa aula de filtro aqui, não tem como errar agora na hora de vender portabilidade. Essa é a aula mais importante.